Sou Gustavo Dias e hoje nós vamos falar sobre matemática financeira. Ah, que delícia, que gostoso! Vamos começar? Antes, falar um pouco de mim. O que eu sou? Eu sou louco? Sim, eu sou louco. Sou louco formado. Eu tenho provas disso, eu tenho graduação em física. Eu sou louco mesmo. Então nós vamos falar. Também sou formado, sou bacharel em teologia, atuo na CELG, atuo como corretor de imóveis também. Atuei muito na área, junto com a Brasil Brokers. Então, quero falar sobre matemática financeira, já falando da área de venda, revenda de imóveis, na área de matemática financeira voltado para o corretor de imóveis. Mas o que dá mais trabalho não é nem isso. Eu sou pai de 2 crianças também, é isso aí que dá mais trabalho. Você é mãe? Eu entendo por que vocês vão trabalhar fora. É mais simples. Vamos começar? Antes, eu quero deixar uma frase de Aristóteles, que diz: somos aquilo que repetidamente realizamos. Por que eu estou falando disso? Porque muitas pessoas não gostam de matemática. Falam de matemática e falam, matemática, E eu sei que muita gente, quando soube que tem matemática financeira no curso de TTI, fala assim, nem. Pois é, por que o pessoal não gosta de matemática? Por que as pessoas não gostam de estudar matemática? Eu sei por quê, e eu vou te falar por quê. Porque as pessoas estudam matemática como se fosse estudar história, como se fosse estudar uma piada. Ouve uma vez, fala assim, entendi, e pronto. Mas matemática não é assim. Matemática é como estudar violão. É como estudar algo prático. Quer ver? Vem cá comigo. Isso é um violão. Mão direita você vai tocar, esquerda vai fazer as notas. E um ritmo bem conhecido de nós, goianos, é o country. Tum, tum. Batido dessa forma. Eu vou ensinar para vocês 2 acordes. Primeiro, o acorde Sol, que você vai apertar na terceira casa da primeira corda com o dedo médio. Na segunda casa da segunda corda, com o dedo indicador. E na terceira casa das 2 últimas cordas, com os outros 2 dedos. Acorde Sol. E descendo esses 2 dedos, você tem o acorde Dó. Isso, Sol e Dó. E fazendo o ritmo country, você vai ter isso aqui. Entendeu? Agora toca. Imaginei. Às vezes, quem já tocou na vida vai conseguir repetir. Mas mesmo você que já tocou, você aprendeu isso de primeira? Foi ouvindo a primeira vez, sem nunca pegar em um violão, que você aprendeu esses acordes? A tocar esse ritmo? É claro que não. E com a matemática não é diferente. Não tem como nós aprendermos matemática simplesmente ouvindo. Simplesmente vendo uma pessoa fazendo exercício na nossa frente. Nós precisamos pegar o violão e tocar, ou seja, pegar papel e caneta e resolver exercício. Conseguir fazer sozinho. Vamos voltar para lá? O que nós temos aqui? O que nós vamos reaprender em nossas aulas? Porque você já viu isso. Você já viu isso há tempos atrás. Com aquela tia de óculos, com bigodinho. Ela ensinou isso para você. Vamos relembrar isso? O que nós vamos ver hoje? Razão, proporcionalidade, a regra de 3. Lembra da regra de 3? É aquela. Vamos rever ela. Porcentagem, só que porcentagem eu vou falar pouco. Porcentagem, no caso, não vou falar, porque corretor não precisa... Todo corretor sabe porcentagem. Sabe muito bem porcentagem. Uma coisa que corretor não erra é porcentagem. Fala que a comissão dele é 2,3 para você ver. E dá 2,1%. Não tem como.
Então, vamos falar um pouco sobre porcentagem, citar um pouquinho sobre inflação e fecharemos com capitalização simples e capitalização composta. O que nós não vamos ver nesse vídeo? Nós não falaremos nesse vídeo, nesse curso de financiamentos, tabela price, uso de calculadora HP, outros cursos poderão auxiliar você nessa empreitada como corretor de imóveis. Ok? Vamos continuar? Primeiro, matemática financeira. Para quê? Por que a gente vê isso? Você que já atendeu clientes, você que já tentou vender imóveis, você pode dizer comigo que é verdadeiro isso. Que quando nós apresentamos um imóvel, tudo é analisado. Simpatia do corretor, é analisado a área, a localização, muito importante. Se é alto padrão, altíssimo padrão, médio padrão. Em que bairro, que infraestrutura que tem, quais equipamentos, a simpatia, que segurança que tem o bairro. Mas o que predomina para que o cliente fale assim, vou comprar, é a matemática financeira. Estou mentindo? Quando o cliente chega até a sua mesa, o que ele quer ver? Você apresenta o piso, você apresenta aquela pia, apresenta aquela sala ampla, apresenta todos os detalhes do imóvel, do decorado, e o que ele quer ver? A tabela. Ele quer saber quanto é, se ele consegue comprar. Então a forma onde você tem, se você for encantar o seu cliente, é na hora de apresentar números, é na hora de apresentar a matemática financeira que ele pode aplicar na vida dele. Então, por isso que eu digo, cuidado, números mal apresentados assustam. Nós precisamos apresentar números falando sobre o que eles são, com propriedade, com segurança. Então, é por isso que nós precisamos vivenciar números, exercícios, proporcionalidade, para que nós possamos apresentar com desenvoltura a parte mais desejada aos nossos clientes, a tabela de preços, a forma de pagamento. Vamos lá? Vamos falar um pouco? Antes, vamos citar sobre unidades de medida. Lembra que vocês viram sobre isso? Nós vamos falar porque veremos muito isso. Falaremos muito sobre isso. Então, vamos começar aqui falando sobre as unidades de medida internacionais, que é um metro. Vamos para o quadro? Vem comigo. Bom, o que nós vimos ali foi sistemas, unidades de medida do metro. O famosíssimo metro, conhecidíssimo metro. E vamos falar sobre múltiplos e submúltiplos dele. Um muito conhecido é o quilômetro, km. O que significa o km? Quilo, 1000, quilômetros, 1000 metros. Aí temos também o hectômetro, muitíssimo utilizado em área rural. Veremos. Decâmetro. O que significa o deca? 10, ou seja, decâmetro, 10 metros. Hectômetro, 100 metros. Quilômetros, 1000 metros. E esses são os múltiplos do metro. Mas eles também têm submúltiplos, conhecidos a 10ª parte do metro, ou seja, o decímetro. A 10ª parte do metro. A 100ª parte do metro, o centímetro. E a 1000ª parte do metro, 1 milímetro. Cada transformação dessa, você lembra, né, que o professor ou a tia da 5ª série ensinou para você que a cada passo desse, você multiplicaria por 10. Quando você for passar de um sistema de medida maior para um menor. Ou seja, decâmetro é a mesma coisa de 10 metros.
Hectómetro, 10 vezes 10, 100. Hectómetro, a mesma coisa de 100 metros. Quilômetro, 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1000 metros. E assim você tem toda a transformação para um sistema de medida maior para outro menor. E o mesmo acontece ao contrário, só que acontece o contrário. Nós dividimos por 10 quando nós voltamos. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero trazer uma manha. Porque muitas vezes nós precisamos fazer sobre isso, essas transformações, para que nós possamos apresentar. Um exemplo. Um senhor quer vender um imóvel, mas tem uma terrinha que ele vai ter que vender essa terrinha primeiro para poder comprar o apartamento luxuoso que você está vendendo para o cliente. Aí o cliente falou assim: eu quero comprar esse apartamento, mas eu tenho que vender essa terra. Você vende para mim? Você, como corretor, que não gosta de perder a oportunidade, eu vendo. Como que é a terra lá? Aí o cliente vai falar: a terra lá é mais ou menos um retângulo. Eu fui lá com o meu compadre para poder medir, e mais ou menos uns 300 metros de lado e uns 700 metros de profundidade. Essa que é a terra. Terra boa. E essas são as medidas. Você, como bom corredor, coloca logo o anúncio. Vende-se área muito boa, 300. E fala muito sobre a área. O primeiro cliente que te liga pergunta: quantos hectares? E agora? Como fazer? Como resolver? Simples. Primeiro, o que é o hectare? O hectare nada mais é do que o hectômetro ao quadrado. Hectômetro vezes hectômetro. Para você fazer essa área em hectare, basta você transformar o metro em hectômetro. Hectômetro vezes hectômetro, hectômetro ao quadrado. Ou seja, hectômetro vezes hectômetro é nada mais é que o hectare, o tão conhecido hectare. Então, como que eu transformo de metro para hectômetro? Simples. Divido por 10 e divido por 10 de novo. Ou seja, pego a vírgula e ando com ela 2 vezes para trás. Lembra que foi ensinado isso? Você já aprendeu isso na 5ª série. Dividir por 10, pego a vírgula, ando para trás do número. Multiplicar por 10, pego a vírgula, ando para frente para o número. Então vamos fazer isso. 300 metros, nada mais é que andando onde, se não aparece a vírgula, está no final. Andando 2 vezes para trás, fica aqui. Nada mais é que 3 hectômetros. 700 metros, nada mais é do que 7 hectômetros. 3 vezes 7, 21 hectares. A área é 21 hectômetros quadrados, 21 hectares. Mas essa é uma medida internacional. Onde nós falamos em metro no mundo, nós falamos da mesma coisa. Mas também existem medidas que não são internacionais. Então, nós temos essa medida, é uma medida internacional, onde você fala sobre o grandioso metro no mundo, qualquer pessoa do mundo entende. Mas existem as medidas regionais, que você já ouviu falar delas também. Vamos ver? O alqueire. Lembra do alqueire? Muito usado em Goiás. Alqueire goiano. Quanto mede um alqueire goiano? 48.400 metros quadrados. É isso que mede um alqueire goiano. Se você fala em alqueire em Goiás, em Minas, você está falando de 48.400 metros quadrados. Mas em São Paulo, se eu falar em alqueire lá em São Paulo, eu estou falando do mesmo tamanho? Não. O alqueire paulista é 24.200 metros quadrados. A metade. Essas são medidas regionais.
Então é bom você se familiarizar com elas para poder usar bem usado. Mas vamos falar um pouco mais da matemática em si. Razão ou rácio é uma relação entre duas grandezas. Razão é quanto uma grandeza contém a outra. Por exemplo, uma muito usada, velocidade. Velocidade é uma distância dividida por um tempo. Quilômetros por hora, metros por segundo, passos por minuto. Então, é uma distância dividida por tempo, é uma razão. Densidade demográfica. O que significa densidade demográfica? Número de habitantes dividido pela área que eles ocupam. Importante para nós corretores? Muitíssimo. Você quer vender imóvel em um lugar onde tem uma grande densidade demográfica? Muita gente ou pouca gente? Valor do metro quadrado. Esse vocês podem me ensinar, né? Como que a gente calcula? Isso. Você pega o valor do imóvel e divide pela área dele. Aí você tem o valor de cada metro quadrado. E escala. Alguns desenhos têm a escala do desenho, que é quanto 2.2000, ou seja, a cada 1 centímetro que você mede naquele desenho, significa 2.000 centímetros no tamanho original. É uma também razão. E proporcionalidade. Disso nós falaremos um pouco mais. A proporcionalidade para a matemática, química, física, é uma relação muito simples. De quando um aumenta, o outro também aumenta. Ou ao contrário, quando um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. E muito utilizado para poder fazer isso, a gloriosa, a famosa regra de 3. Vamos falar dela, mas antes nós precisamos ver sobre 2 tipos de grandezas. Grandezas diretamente proporcionais. São aquelas onde eu dobro uma, a outra vai dobrar. Por exemplo, se eu pego um balde, coloco por 5 minutos embaixo de uma torneira aberta, ele vai ser acrescentada água nesse balde. Agora, se eu pego esse mesmo balde e essa mesma torneira e deixo lá 10 minutos, terá quanto de água? O dobro, não é? Se eu dobro o tempo, automaticamente vai dobrar a minha quantidade de água. Então, são grandezas, nesse exemplo que eu dei, diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta também. Agora, existem grandezas inversamente proporcionais. O que são essas grandezas? Por exemplo, se eu vou de Goiânia a Anápolis a 100 km por hora, eu gasto meia hora, ok? Se eu vou a 100 km por hora, eu gasto meia hora. Mas se eu for a 50 km por hora, eu caí minha velocidade pela metade e eu vou gastar o dobro de tempo, 1 hora completa. Não é verdade? Então, nesse caso, a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, para que eu possa fazer um exercício de regra de 3, eu preciso prestar atenção nisso. Quer ver um exemplo? Vamos ver um exemplo? Põe na tela aí esse exemplo. Isso. Uma regra de 3 simples. Põe no telão. Leiam este exemplo. Vamos realizar esse exemplo aqui. Paulo sai de sua fazenda até a cidade a pé em 30 minutos. Andando a uma velocidade de 6 km por hora. Em quanto tempo Paulo faria o mesmo percurso se andasse a uma velocidade de 8 km por hora? Vamos fazer esse exercício? O que eu vou fazer aqui está errado. O que eu vou fazer aqui está errado. Tudo bem? Olha só, a forma como a maioria das pessoas fazem. Se ele gasta 30 minutos para ir lá com a velocidade de 6 km por hora. Quer saber quanto tempo? X para ir numa velocidade de 8 km por hora. A pessoa fala,
Simples. X vezes 6, 6x é igual a 30 vezes 8, a 3 vezes 8, 24 com 0, 0. Pego 6 multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 240 dividido por 6. 240 dividido por 6, 24 por 6, 4, 40. Então, Paulo vai gastar 40 minutos. Letra A. Coloca lá na prova, sai feliz. Uhul, sai bem e está... Está errado. Está errado. Mas muita gente que está vendo esse vídeo faria dessa forma esse exercício. É ou não é? Por que está errado? Vem comigo. Paulo estava andando a 6 km por hora. Se ele vai andar a 8 km por hora, mais rápido, ele tem que gastar mais tempo ou menos tempo? Menos. Por que deu mais? Simples. Porque está errado. Não faça isso na prova. Então, eu vou ensinar um método para vocês que serve para qualquer tipo de regra de 3. Regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais, regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais, regras de 3 composta. Você pode usar o mesmo método. E eu vou usar nesse exemplo. Qual o método para resolver esse tipo de exercício? Primeiro, leia o exercício. Paulo sai de sua fazenda até a cidade a pé em 30 minutos, andando a uma velocidade de 6 km por hora. Em quanto tempo Paulo faria o mesmo percurso se andasse a 8 km por hora? Li o exercício. Ok, agora pergunto, o que você quer? O que o exercício quer de nós? Simples. O que ele quer? Ele quer saber em quanto tempo Paulo sai da sua fazenda até a cidade. Então ele quer saber o tempo. O meu tempo é o X da questão. Ele quer saber o tempo que Paulo vai gastar para andar numa velocidade, se ele andar numa velocidade de 8 km por hora. Então, começo com o que ele quer saber. E o que mais que ele deu? Que ele gasta 30 minutos se ele andar a uma velocidade de 6 km por hora. Agora, veja o exercício. Pergunto a você. Se Paulo andar numa velocidade maior, ele vai gastar mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Então, essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Se um aumenta, o outro diminui. Se o tempo aumenta, é porque minha velocidade diminuiu. Então, eu tenho que colocar na conta o inverso da velocidade. Ou seja, para fazer, mantenho onde está o x da mesma forma, x sobre 30. Vai ser igual, aqui eu vou colocar o inverso. 6 sobre 8. 30 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. X vai ser igual a 30 vezes 6 dividido por 8. 30 vezes 6, quanto é? 3 vezes 6, 18. Com 0, 180. Dividido por 8, vai dar, fazendo na sua calculadora, você vai ver o resultado de 22,5. Quanto tempo Paulo gastaria? Vamos voltar lá? Nesse caso, Paulo gastaria, letra D, 22 minutos e meio. Então, viu como apresentar sem raciocinar antes pode trazer muitos problemas? Portanto, pense antes, veja a proporcionalidade antes de realizar o exercício. O mesmo você pode utilizar com regra de 3 composta, que é a mesma coisa de regra de 3 simples.
só que em vez de analisar duas grandezas diferentes, no caso nosso, tempo e velocidade, você vai analisar mais tipos de grandeza. Né? Então, na lista de exercícios na nossa sala, nós faremos mais esse exercício de regras de 3 simples e regras de 3 compostas. O que é a porcentagem? Nada mais é que um número dividido por 100. É um número simples, seco. Aí eu pergunto para você, você prefere receber uma porcentagem de 2%, uma porcentagem de 5%? E a resposta certa, logicamente, é depende. Depende do quê? 2% de quê? 5% de quê? Então, porque a porcentagem em si é apenas um número. Um número. Assim como 1, 2, 40. O quê? Então, como que é feita a porcentagem? Por exemplo, 56% nada mais é que 56 sobre 100. Ou seja, 0,56. 60% nada mais é que 60 sobre 100. Um número, uma fração. Que, voltando às duas casas, como nós vimos, 0,6. Porcentagem de 3,4%, nada mais é que 3,4 dividido por 100. Voltando duas casas, 0,034. Então, essa transformação tem que ser automática quando você for fazer a conta. Quando você for colocar isso em alguma fórmula para poder ver, você vai precisar fazer essa troca de porcentagem para decimal automaticamente. Quer ver? Vamos lá para o quadro. Se você trabalha com a porcentagem de 1,5%, certo? Quando você for colocar na fórmula, o que é 1,5%? Nada mais é que 1,5% sobre 100. Voltando às duas casas aqui, dividido por 100, volta duas casas, nada mais é que 0,0015. Ou melhor, 0,015. A vírgula estava aqui, andou duas vezes para trás, dividiu por 100. Isso que é porcentagem. É isso que nós vamos precisar fazer. Então, se nós temos, olha os slides aí, dá uma olhada nos exemplos nossos. Então, para cálculo de porcentagem, se a gente tem 10% de 400, nada mais é que 0,1 vezes 400. 10% de 360, nada mais é que 0,1 vezes 360. Então, para sabermos quantos por cento um valor representa de outro, podemos também utilizar a regra de 3. Mas nesse caso, nós podemos fazer um cálculo simples. Simplesmente fazendo essa transformação. Volta aqui para o quadro. Então, por exemplo, vamos vender um imóvel. Isso é o que nós gostamos mais de fazer. Fechar uma venda. É ou não é? Fechando uma venda, sabemos que a porcentagem é 1,8. Ou seja, o corretor receberá da venda feita 1,8% do valor da venda. O que é que nós vendemos? Isso é que é importante. Às vezes temos uma porcentagem pequena, mas vendemos algo grande. Vendemos um apartamento altíssimo padrão em área nobre em Goiânia de R$2.300.000. Então, você fechou essa venda com a porcentagem a 1,8. Quanto você vai receber? Para fazer uma calculadora simples, uma calculadora de celular, basta você transformar 1,8% em um número decimal. Como é que eu faço isso? Pego a vírgula, ando duas vezes para trás. 0,018. A vírgula estava aqui entre 1 e o 8. Andando duas vezes para trás, fica 0,018.
e multiplico pelo valor do imóvel. 2.300.000. Quanto vai dar isso? Fez na sua calculadora? Ficou feliz? Nada mais é que uma porcentagem de R$ 48.400. Bom, então, isso é assim que calculamos porcentagem. Simples. Para fazermos isso de uma fórmula, eu estou impactando em falar sobre essa transformação porque nós vamos precisar disso. Vamos lá? Vamos falar mais sobre porcentagem? Vamos falar agora. Voltemos. Capitalização simples. Capitalização simples é quanto por cento será variado um valor. Agora, um regime de capitalização, ele ganha uma porcentagem todo mês em cima daquele valor aplicado. A capitalização simples, os juros, ou seja, a porcentagem que é agregada àquele valor, são calculados sempre sobre o valor inicial. Não sobre o valor atual, mas do que começou. Muito usado naqueles consórcios. Vamos lá, vamos fazer um consórcio, vamos juntar 10 pessoas, vai lá, vamos começar com R$100. R$100, mês que vem 102, mês que vem 104, no outro mês 106, eu quero ser o último, primeiro. Essa variação da parcela, de 100 para 102, 104, 106, 108, é uma capitalização simples, um juro simples. Quantos por cento de juro? Qual a taxa? 2%. Acho que todos viram isso. Mas, esses 2% são calculados onde? Na primeira parcela. Começamos com a parcela de R$100. Então, a outra, 100 mais 2% do 100. 102. Próxima, 102 mais 2% de 100. 104. Próxima parcela, 104 mais 2% de 100, 106. Ou seja, nós sempre calculamos a porcentagem que vai aumentar na parcela em cima do valor que começou, dos R$100 que começaram lá. Então, daí nós temos uma fórmula para poder mostrar essa capitalização simples, que é o montante. Quanto que é o montante? O valor da parcela depois de um tempo vai ser igual o capital que começou mais o juro. Juro ou taxa. Quanto que é o juro? O juro é 2%? Não. Nesse caso, o juro é R$2. Sempre que nós falamos de juros em matemática financeira, nós estamos falando de valores, dinheiro, bufunfa, din-din, money. Juro é money. Então, aumentando R$2. E qual que é a taxa? A taxa de variação. Essa sim, 2%. Então, a fórmula do montante seria: montante é igual a capital inicial, quanto que começou, mais o juro. E como que é calculado esse juro? A gente pega o capital, que é os R$100, vezes os 2% e veja quantos meses foram para frente. Então, juro, se for no primeiro mês, 2% de R$100, R$2, vezes um mês, R$2. No segundo mês, 2% de R$100, vezes 2 meses, R$2 vezes 2, R$4. Se for no 20º, se passar 20 meses esse consórcio que demos de exemplo, qual vai ser o juro? R$100 vezes 2%, R$2, vezes 20, ou seja, R$40. Então, nós temos aqui a fórmula da capitalização simples, que nós vimos exemplos em sala de aula, presencial, e resolvemos alguns exercícios. Próxima aula nós podemos fazer mais. Agora, eu digo até que esse juro simples é o juro dos pobres. Esse aí vai consórcio, vamos ter lá uma consórcio. Aumentar R$2. Agora tem um juro dos ricos,
que é o que cartão de crédito cobra da gente. Vai cobrar a capitalização simples? Juros simples? Ah, mas de jeito nenhum. Eles vão cobrar a capitalização composta, o juro composto. Vamos lá? Vamos ver um exemplo? O juro composto, ele não é calculado o juro em cima do valor que começou, mas é em cima do valor atual. No juro composto, na capitalização composta, a gente tem o chamado do juro sobre juro. Tem o juro e aplica-se juro em cima do juro. Então, a taxa de aumento é bem maior. Vamos lá? Vou dar um exemplo para vocês. Cartão de crédito. Ricos, com certeza. Por quê? Eles gostam de usar essa capitalização. Certa vez, um conhecido meu pegou um cartão de crédito bom, com a taxa boa, 10% ao mês. Taxa boa. Tem cartão cobrando 15%, 10%, bagatela. Pegou um limite de R$1.000, ele foi, comprou tudo, gastou R$1.000 nesse cartão. Chegou no outro mês, chegou a conta. R$1.000, não quis pagar, primeira conta. No outro mês, quanto já era a conta? R$1.000 mais 10% de R$1.000. R$1.100. Não quis pagar de novo, não tinha dinheiro. Passou mais um mês. 2 meses depois da primeira conta. Aumentou mais 10% de 1.000? Não, de 1.100 do valor atual. 10% de 1.100, 110. A parcela foi para 1.210. Não quis pagar de novo. Não quis. Daí, aumentou mais 10%. 10% em cima de 1.000? Não. 10% em cima de 1.100? Não. 10% em cima do valor atual, dos 1.210. 10% de 1.210, 121. 1.210 mais 121 dá 1.331. Tá vendo como aumenta mais rápido uma porcentagem, uma capitalização composta? Entendeu o que é o juro sobre juro? Você sempre aumenta o juro em cima do valor atual. Então você não tem mais a soma, você tem a multiplicação. Então você pega R$1.000 que começou a parcela daquele cliente que não queria pagar. Próximo mês ele vai pagar R$1.000 vezes 1,1. Os 1.000 vezes 1 e o vírgula uns 10%. 1 mais os 10%. Vai multiplicar por 1 mais 10%. 1,1. 1.000 vezes 1,1, 1.100. No outro mês, vai pegar os mesmos 1.100 e multiplicar por 1 mais 10%. 1,1. 1.210. Vamos ver no quadro esse exemplo? Vem comigo. Ele fez uma compra de R$1.000 no cartão de crédito. Não pagou, passou um mês, aumentou 10%. Então, mais 10% de 1.000 foi R$1.100. Certo? Então, como que eu fiz essa conta? Simples. 110% eu multipliquei por 1,1. R$1.100. No outro mês, aumentou mais 10% de 1.000? Não, 10% o valor atual. 10% de 1.100. Então, eu peguei esse valor e multipliquei por 1,1 de novo. Vai dar os R$1.210. Passa mais um mês, vou multiplicar novamente por 1,1. O valor atual, ou seja, aumentei 10% de 1.210. Multipliquei novamente por 1,1. Teria uma parcela de R$1.331. E aí, crescendo de forma exponencial. Entendeu por que eu falo que é o juro dos ricos? Então,
nós temos, então, na capitalização composta, uma fórmula que envolve multiplicação sobre multiplicação, que é a potência. Lembra da potência? Lembra? Ah lá, a potência, vocês aprenderam isso. A potência, como que funciona a potência? 3 elevado ao quadrado igual a 6, certo? Não está certo. Nunca que isso está certo. 3 ao quadrado nada mais é que o 3 vezes ele mesmo. 3 vezes 3, que é 9. 2 ao cubo, quanto que é? É 6 também? Não. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. É um número vezes ele mesmo, que será 8. Então, na capitalização composta, nós teremos a potência. Quer ver? Vamos ver a fórmula? Vem comigo. Então, aqui nós temos a fórmula da capitalização composta, envolvendo potência, como vimos ali. Então, qual a fórmula? Essa só tem uma fórmula, que é o montante. O que é o montante? O valor da parcela. O geral, depois de os juros e os juros sobre os juros estarem embutidos, qual é aquele valor do montante? O capital inicial, no caso do nosso exemplo, quanto que começou a dívida, né? O valor que iniciou o processo, a taxa de juros, que é a porcentagem, quantos por cento, e o número de períodos, se for em meses, quantos meses, se for em anos, quantos anos, em dias, quantos dias. Aí nós temos o seguinte, montante vai ser igual o capital inicial, olha só o slide, montante é igual o capital inicial que multiplica a soma de 1, que é o que começou, mais a taxa de juros, elevado a uma potência n. É o que nós vimos ali no nosso exemplo. Se a gente começou com 1.000, multiplica para ter um mês, 1 mais 10%, 1,1, elevado a 1. 1.000 vezes 1,1, 1.100. Se a gente tem 2 meses, 1.000, que vai multiplicar 1,1 vezes 1,1 de novo. Então, 1,1 elevado a 2. Então, 1.210. Se a gente passou por 3 meses, a gente tem 1.000 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Ou seja, 1,1 elevado a 3. Então, aqui nós temos a fórmula da capitalização composta. Que nós somamos primeiro 1 mais a taxa, para dar um número, lembrando que essa taxa não vou colocar em porcentagem. Se é 10%, eu não vou colocar 10 lá. 10% é a mesma coisa do que 0,1. 1 mais 0,1, que dá 1,1 que multiplicamos ali. Elevado a uma potência n. Dá o valor que nós tivemos ali. Ok? Então, essa é a capitalização composta. É o que os bancos trabalham, né? Os cartões de crédito trabalham. E que nós vamos ver com mais a fundo, com exemplos e exercícios feitos em sala de aula, como já vimos. Ok? Tudo bem? Entendeu a diferença da capitalização simples e a capitalização composta? Do consórcio ali dos amigos que vai aumentando R$2 e da dívida feita no cartão de crédito? Entendeu a diferença? Pois é, então é isso. Essa é a nossa ementa. É isso que nós vamos tratar nesse curso, né? Que vão formar corretores de imóveis, que saibam lidar com números, apresentar números e mostrar para o seu cliente os números para que eles possam comprar imóvel. Agora, eu quero terminar essa aula falando como físico, não poderia terminar esse vídeo sem falar um pouco sobre física. Então, mostra os slides aí. Nós vamos falar agora sobre essa profissão, corretor de imóveis. Eu quero apresentar para vocês, nessa empreitada que vocês estão lidando, as 3 leis de Newton. 3 leis de Newton? É. Porque nessa grande jornada que vocês estão começando, que é trabalhar, e muitos já estão, como corretor de imóveis, vocês vão lidar com essas 3 leis o tempo todo. O que a primeira lei de Newton fala? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Essa lei é uma lei cruel, que fala que tudo que está parado, a tendência é continuar parado. Mas essa mesma lei diz que tudo que está em movimento, a tendência
é continuar em movimento. Então, tenha um movimento. Vão à frente. Ligue para o seu cliente. Busque informações. Tenha movimento. Mantenha-se sempre em movimento. Mas não se iluda. Às vezes, nós desanimamos. Nós paramos. E a segunda lei de Newton fala sobre força. Que a força é igual a massa vezes aceleração. Essa segunda lei, quando paramos, desanimamos, é isso que nós precisamos. Força. Força para continuar caminhando. Força para continuar fazendo o que precisamos fazer. Força para a gente voltar a ter aquele pique, aquela velocidade e aquela busca, aquele sangue no olho que tínhamos. Mas não se iluda. Às vezes, coisas externas vão te parar. Alguém vai te barrar. Alguma coisa que você não consegue lidar, não você mesmo, externo, vai te parar. Mas a terceira lei de Newton fala sobre a reação. Que toda força, toda ação necessita de uma ação, uma reação de igual valor e sentido contrário. Então, quando o mundo tentar te parar, reaja. Foi um prazer dar aula para vocês. Estão aí meus contatos e foi muito bom.